Graça e paz, eu sou o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, vários ensinos que Jesus traz. Então fica com a gente aí, acompanha esse vídeo que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? É isso aí, pessoal. Vamos continuar o nosso papo aqui sobre o Sermão do Monte. Eu e o pastor Zait aqui. A gente está batendo um papo aqui sobre isso, trazendo alguns entendimentos. E aqui nós vamos agora para o capítulo... Nós estamos no capítulo 5, na verdade, né? Vamos para o verso 17 aqui, pastor Zait. E vamos bater um papo sobre isso aqui, ó. Vou ler aqui. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Interessante esse entendimento aqui, né? Aqui muitas vezes, pastor, algumas pessoas elas acabam pensando e trazendo assim uma interpretação, uma ideia de que Jesus ele está pregando aqui uma vivência do judaísmo, né? Como se a perspectiva do judaísmo fosse essencial, né? Ou fosse o determinante, não essencial, mas o determinante para o acesso ao reino dos céus. Como é que você vê essa passagem daqui do que Jesus está pontuando? Bom, então assim, para a gente compreender o texto que a gente está falando, a gente tem que entender que esse é o livro de Mateus, né? E que ele foi escrito com foco nos judeus. Exato, verdade. Para trazer para eles a realidade que o rei, o Messias, o Cristo era Jesus, né? E então ele vem aqui esclarecer para eles que ele não está trazendo um ensino onde ele vai abolir a lei de Moisés, né? Uhum. Mas sim que ele vai cumpri-la, que ele vai exercê-la na prática. Sim. Né? E o que chama a atenção aqui é que ele fala para pessoas que conhecem a lei, né? Que têm o entendimento da lei de Moisés, dos escritos dos profetas, e agora ele está falando que não se pode ensinar essa lei de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, para levarem os outros a errarem. Sim. No episódio passado a gente conversou sobre a questão de colocar em evidência a palavra de Deus para as pessoas, né? E agora aqui traz uma perspectiva que nós que trazemos essa verdade, nós não podemos falseá-la de forma nenhuma, não podemos encobri-la de nenhuma forma para tentar agradar aos homens ou a nós mesmos. Né? E eu vejo que é nesse sentido que Jesus está falando aqui, não pode tirar nenhum traço da lei, da letra, para tentar atrair as pessoas para nós, né? E não para Deus, né? Querendo agradá-las com o nosso discurso, mudando contextos da palavra de Deus, para que ela se adeque ao pensamento secular, ao pensamento da nossa época, e dessa forma as pessoas não venham, sei lá, nos ridicularizar ou nos achar pessoas que são pessoas que podem conviver de maneira, né, pacífica no meio dos outros. Sim. E
e que são pessoas sociáveis, assim vamos dizer, né? E não pessoas que destoam totalmente do pensamento, do comportamento da humanidade, vamos dizer assim, trazendo uma comparação entre mundo físico e mundo espiritual, que a gente fosse também pessoas que não tivessem alienadas aqui no mundo, né? Só pensando em coisas espirituais, mas que a gente conseguisse dialogar de forma de igual para igual com essas pessoas, mas no mesmo nível que eles entendem que a gente deveria interagir com eles. E da mesma forma que a gente pudesse levar para eles essa graça, esse amor de Deus, sim, né, de uma forma que eles entendam, que seja coerente com os seus sentimentos, seus pensamentos, né, sem ser agressivo aos pensamentos do homem moderno, sem ser contraditório à intenção, às perspectivas humanas e os sonhos, os desejos, os projetos que o homem constrói no seu coração. Eu acho bem interessante também o aspecto do que Jesus está falando aqui, relacionado ao que você está pontuando, e assim, é importante a gente entender as palavras que Jesus está usando, né? Ele diz, olha, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Do que Jesus está falando? Lei e os profetas, né, era a maneira também com que os judeus usam até hoje para se referir às partes do Torá, onde a lei, né, se está direcionada àqueles primeiros 5 livros da Bíblia, sim, o Pentateuco, né, e o restante seriam os livros dos profetas, né. Então Jesus está falando muito sobre essa questão do contexto de toda a palavra direcionada ao povo de Israel. Então ele está dizendo, ele não está falando de leis cerimoniais de forma pontual, específica, não é? Ele está falando, olha, eu não vim destruir, não vim anular, não vim, enfim, desfazer dessas coisas, ou mesmo trazer uma reivindicação que esse é o caminho, que é isso que os cristãos que vieram depois têm que cumprir, têm que realizar. O ponto que eu vejo Jesus falar aqui é o seguinte, olha, tudo vai cumprir, e de fato vai. Tudo que está escrito ali vai cumprir. E qualquer tipo de perspectiva de ensino que fuja disso, de falar, por exemplo, os judeus, o povo hebreu, né? Os judeus eles vão herdar a terra. Isso vai acontecer? Vai. Está escrito lá? Tá. Então é um fato, né? É um fato. Então ele está dizendo, olha, tudo vai cumprir, né? É importante entender isso daqui porque, por exemplo, ele fala, né? Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens. Ele não está fazendo aqui uma apologia a uma prática de judaísmo dentro do cristianismo, né? Essa é a ideia, igual o senhor falou, né? É um apontamento aqui de um evangelho voltado para os judeus. Então, de que Mateus está se esforçando aqui para mostrar que há um comprometimento do Messias com as promessas que foram feitas ao povo judeu e que essas promessas vão se cumprir, né, de uma forma evidente e clara, e que isso deve ser evidentemente ensinado da forma correta e não voltado a fundamentos de aspectos religiosos mal interpretados e mal praticados pelos religiosos da época. Uhum. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade aqui, e aí eu quero voltar para o verso 20, que é onde é um ponto que é importante para nós, e aí é onde Jesus bate, né? Então ele está falando, olha, existe a lei e os profetas, ou seja, a Torá, é a Bíblia dos judeus, né? Tá lá. Existe. Eu não vim anular, mas eu vim cumprir. Ou seja, Jesus mostrando o comprometimento dele com aquela palavra. Ele avança, tudo que está escrito lá vai cumprir. E o ensino dessas realidades precisa se fazer. Quem ensinar isso errado vai perder.
né? Quem ensinar isso errado, o juízo está falado para ele, vai ser menor no reino dos céus. Então ensine isso certo. Isso é uma orientação que Jesus está trazendo, né? Um evangelho direcionado ao povo judeu. Mas aí depois ele fala, para nós agora, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vão entrar no reino. Que ele está mostrando a hipocrisia do ensino dos religiosos da época. E aí a gente pode depois falar só sobre isso, né? É até interessante, a gente até pode fazer depois uma série só para falar desses assuntos, que é a questão dos 7 ais que Jesus pronuncia para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus e tal, porque tem muito a ver com isso. Então eles eram os religiosos da época, os responsáveis por resguardar a Bíblia, a Torá, a lei e os profetas, ou seja, os ensinos deles lá, de entender que Jesus veio cumprir, entender que aquilo era uma realidade, entender que eles tinham que ensinar. E aí Jesus, ele continua o ensinamento dele falando, olha, se a sua justiça não exceder, ou seja, se o seu comprometimento em ensinar essas verdades, em entender que é elas que vão se efetivar, se você não tiver comprometido com isso de forma real e literal, não é? Vocês não vão nem entrar no reino. Então há uma chamada de responsabilidade da parte do Senhor para nós aqui, falando que o nosso perfil de justiça, ela tem que exceder. Ou seja, nós não podemos ser esses caras hipócritas. Não, a hipocrisia como era dos fariseus. Né? Isso não pode acontecer conosco. Acho que é nessa linha que ele está tomando. O que você acha disso aí, pastor? Qual a sua perspectiva disso aí? Assim, eles sabiam, né? Tinham todo o conhecimento da verdade. Tinham, sim. Eles não estavam de maneira nenhuma distante do conhecimento de que Jesus era o Cristo. Sim. Tava lá, né? Tava lá. Escrito. As profecias e tal. E eles estavam vendo se cumprir tudo. Diante deles, né? Diante deles ali. Então, assim, eles estavam fazendo uma opção, né? Eles preferiam o governo humano e manter... Deles, né? Diga-se de passagem. Manter o poder deles em detrimento de perder o reino de Deus. Né? Esses camaradas, eles sabiam o que estavam fazendo. A decisão em optar por manter o seu poder, o seu status, sim, em detrimento de perder o reino por toda a eternidade. Então eles estavam bem cientes do que eles estavam fazendo, né? Olha que coisa doida. Deixa eu te perguntar uma coisa dentro disso aí, uma pergunta que eu ouvi ontem na aula de escatologia que eu fui dar. Tava falando sobre essa questão de processos de vivência de igreja. Uma irmã me perguntou o seguinte: pastor, eu fui de uma igreja onde existia um tipo de modo operante lá, onde o líder, ele se colocava como uma espécie de semideus. Aquela ideia do cara que é todo um ambiente especial para ele, não toca no ungido do Senhor, senão você vai ser fulminado, né? E assim... toda uma construção ideológica que as pessoas se sentiam intimidadas, né? Elas tinham medo de ir contra, opinar ou de falar alguma coisa, falar, mas peraí, tá estranho isso aqui, não é? E é o mesmo tipo de ideia que os fariseus construíam. Jesus bateu muito nisso. As roupas, franjas longas, né? Orações no meio do público, jejuava, oh meu Deus, como eu sofro, tô jejuando, né? Essa mecânica, pastor Zait, né? Hoje, Jesus falando, a sua justiça, ela precisa exceder. Como que você percebe essa perspectiva aí dessa ação? Né? Qual é o contexto disso para nós? Ela me questionou sobre isso. Ela falou, pastor, e aí? O que a gente vê disso tudo? Esse tipo de mecanismo. As pessoas se sentem às vezes intimidadas, se sentem com medo de sair desse tipo de ambiente, porque ela está com receio de que está pecando contra Deus, de estar sendo insubmissa, de
você está sendo rebelde. Será que esse era o mesmo temor que as pessoas tinham daquele grupo de fariseus? De às vezes seguir Jesus e ficar com aquele sentimento, cara, será que eu estou sendo rebelde? Como é que você... O que a gente pode falar disso aí? É uma situação bem complicada, né? Assim, porque vamos tentar colocar aqui alguns princípios, né? Para alguns pontos que a pessoa consiga se orientar. Sim. Primeiramente, esse grupo de pessoas, eles tentam passar uma imagem, né? Exatamente. Eles tentam passar uma imagem de que há conhecimento de Deus neles, que há sabedoria de Deus, né? Que eles são representantes legais de Deus aqui na Terra, que eles são um intérprete das Escrituras. Sim. Então, assim, um dos pontos para a gente conseguir se orientar aqui, eu vou pegar a palavra de Paulo em Tiago, que ele diz que a sabedoria que vem do alto, ela primeiro ela é pacífica, né? Depois ela é tratável. Então, assim, essas pessoas, como quando a gente falou da questão dos pacificadores, né, eles não estão interessados em entrar em disputas pela causa do outro. Eles como diz aquela frase, eles legalizam em causa própria, não é? Legislam em causa própria. Né? Então, o interesse deles é o seu benefício. Manter aquela condição ali, aquela né? Condição. Status. Então, você vê que por esse versículo lá de Paulo, lá falando a Tiago, não existe uma sabedoria nesses homens verdadeiramente. Sim. Porque o interesse deles é para si mesmo. Né? É um primeiro ponto. Então, você vai ver que essas pessoas, eles não estão aqui para servir os outros. Como Jesus falou, aquele que quiser ser maior no reino de Deus, seja aquele que sirva, né? Então, eles querem ser servidos. Sim. Você vai notar isso. Eles vão querer ser bajulados, né? Ser colocados sempre em local de destaque, serem honrados publicamente. E amam esse lugar, né? Amam esse lugar e lutam por ele. Por ele, exatamente. É o poder, né? Então, assim, são algumas orientações, né, que a gente consegue ir criando um conceito de quem são essas pessoas, para a gente não ficar temeroso. Eu estou fazendo uma coisa errada em deixar, em abandonar esses ensinos, essa pessoa. Você começa a ver uma radiografia da pessoa pela luz da palavra, que ela não está andando direito. Conforme a palavra. Né? Ela está representando. Ela está tentando parecer algo que ela não é. E uma das coisas que eu falei com ela, que ela falava sobre a questão da responsabilidade, né? Eu falei, olha, é uma responsabilidade dupla. A pessoa que caminha nesse tipo de proposta, Jesus ele pontuou de forma muito fundamentada, né? Vocês são hipócritas, João, produzir frutos de arrependimento, né? João estava falando isso para esse grupo de fariseus aí, né? Agora, existe a responsabilidade do povo também, que é o que o profeta Oséias trouxe, aquele texto de Oséias 4, a partir do verso 6, é muito forte. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a ausência da busca da escritura, né, me torna alvo fácil para esse tipo de, né, Sim. sei lá, de aspecto de domínio aí, né, esse tipo de domínio, né, de a pessoa ser manipulada por esse tipo de ação. Então, se ela não busca o conhecimento, ela vai se tornar vulnerável a qualquer enganador que se promove como representante de Deus, não é? Constrói aquela imagem, igual você falou, concordo plenamente, constrói aquela imagem de super-herói da fé, né? De mago da fé, eu tô aqui, eu oro, a coisa acontece,
conhece, eu sou diferenciado, eu tô no fundo do poço aqui para buscar, para tirar você, vendendo feijões mágicos aí para chegar, sabe aonde? Então essa ideia, ela alcança o coração de quem está vulnerável, e a vulnerabilidade é pela falta do conhecimento da palavra. Esse é um dos aspectos do povo. E tem o outro, que é a geração de João 6, que é aquele grupo que não está procurando o Messias. Tem isso também. Porque tem uma galera, né, que de certa maneira, eles não estão procurando o Messias. E a gente tem, no que se tange a povo, né? Sim. É o que Jesus denunciou. Jesus foi lá, multiplicou pão, multiplicou peixe, pregou pro povo, atravessou o mar, a galera acorda, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cruza o mar. Quando chega lá, ei, Jesus, a gente acordou, viu que o senhor não tava lá, viemos te procurar. Jesus vai lá na raiz logo, né? Olha, vocês não estão aqui por causa do sinal que vocês viram. Vocês estão aqui porque eu multiplico o pão. Ou seja, o que eu entendo ali, Jesus está dizendo, do que Jesus está falando? Ele tá falando a questão, por exemplo, eu tiro isso por o nível de entendimento, eu tiro do 10º leproso que voltou. Eram 10, um volta. Por que voltou? Ele não voltou para pedir mais um milagre. Ele não voltou, senhor, já aproveitou que o senhor me curou da lepra, o senhor podia abrir a porta de um emprego aí também para mim e tal. Ele não volta para isso, ele volta para adorar. Ele volta para falar, rapaz, esse aí é o Filho de Deus, né? É o enviado, é o Messias. Ele volta para adorar. Essa galera de João 6 não voltou lá para adorar. Uhum. Eles voltaram lá porque que eles queriam? Opa, queremos mais pãozinho. Então, assim, eles estavam procurando o milagreiro da vez. Então, tem uma galera que se alimenta desse tipo de falso profeta aí, de falso tudo, esse cara que constrói a imagem, porque, no fundo, uma parte, né, do grupo, da geração, eles se alimentam daquilo lá. É uma relação de... Como é que a gente pode dar o nome desse trem? É uma relação de um sugando do outro, né? É o cara que ama o poder, que constrói uma imagem, que passa aquela, uau, eu sou super-herói. E o outro que tá muito afim daquilo, que não tá muito procurando o Messias, eles estão... Quem que é o milagreiro da vez? É o cara que faz isso? É o cara que vende o tijolo ungido? É o cara que bate tambor lá do outro lado? Eu não tô nem aí. Eu só quero saber quem é que vai fazer o milagre. Ninguém está procurando o Messias ali. Falam em nome dele, né? Usam a palavra dele, mas no fundo, o que eles estão ali é numa relação, lembrei a palavra, um ciclo vicioso. Uhum. Um viciado no outro, um sugando ali. E aí, quando no meio dessa parada aí, alguém desperta, né? E fala, peraí, cara, alguma coisa tá errada aqui. É quando a pessoa começa então a ser, para sair dessa bolha, né? Ela começa a ser um monte de lapada nas costas dela, né? Você é rebelde, você vai ser amaldiçoado, parará, para não sair do ciclo vicioso ali, porque esse ciclo vicioso ele se autoalimenta, ele se retroalimenta, né? É uma retroalimentação mesmo do oportunista e do carente, né? É isso aí. É o oportunista e o carente. É bem isso aí. É assustador. É assustador. Né? Você vai ver que as pessoas, quando ela não tem realmente essa questão de buscar o conhecimento, essa responsabilidade pessoal, né, elas ficam vulneráveis. Demais. Frágeis, sim. Né? São carentes mesmo de alguma coisa... nesse mundo, né? Às vezes pela situação que foram criadas, sim, existem várias carências no homem mesmo, mas assim, quando você começa a buscar a palavra, ter uma vida de altar, né? Você não fica sem o esclarecimento e você começa a enxergar as coisas, começa a ver pontos que você não conseguia ver antes. E eu mesmo estava fazendo uma revisão, estatisticamente, os anos, os meses, né, que eu não conduzi uma vida de altar, que primeiro eu ia buscar o reino de Deus, era totalmente diferente, era muito, as coisas na minha vida
começava a emperrar, dar muito errado. Você fez isso na sua vida? Na minha vida. Que top, eu legal. analisei os anos em que, primeiro, né, eu costumo fazer o quê? Na minha vida de altar, se é o primeiro momento do dia, né? Então, buscar a Deus na palavra e na oração, né? Nos anos que eu fiz isso, com mais intensidade e com constância, né? A minha vida, o quadro que se desenhou ali foi, né, totalmente superior, diferente, abençoado, não só na perspectiva do que eu quero, do que eu desejo, né, mas da minha relação com Deus ser eficiente, ser produtiva, né? Então, assim, se você não tem essa vida de busca, de altar, né, como uma prioridade na sua vida, você está se colocando como presa fácil dos enganadores, como Jesus falou, né, os mercenários da fé. Para usarem de você. Então você tem que ter a sua vida de altar para conhecer a verdade e saber identificar a voz do pastor das ovelhas, né? Ele próprio falou, aqueles que são meus discípulos, eles ouvem a minha voz, eles sabem identificar a minha voz e não a do mercenário. Olha aí. Isso é forte demais, né? E aí Jesus está falando para nós, né? Se a nossa justiça não exceder a justiça desses fariseus aí, a gente nem entrar no reino vai. Então aí cabe a nós, né? Agora a paulada vem no nosso lombo, né? Se a gente tá... Porque é uma das coisas que eu tenho falado, repetido, né? Não adianta eu reconhecer o erro, eu preciso andar no caminho certo. Então é fácil reconhecer, não fácil não, mas assim, reconhecer o erro é só metade do caminho, né? Eu preciso andar no caminho certo. Então essa é a diretiva para nós do que o Senhor está falando aqui. Ó, a justiça de vocês tem que ser maior do que esses caras, né? O padrão de vocês tem que ser maior do que esses aí. Porque se vocês, estou identificando, é um ciclo vicioso, retroalimenta, como é que é o carente? É o oportunista e o carente ali. Mas e aí? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo oportunista também? Eu estou me aproveitando de algo também ou não? É essa a reflexão que eu acho que a gente precisa fazer, né? Aí, talvez a pessoa lá está nos ouvindo agora pergunte, mas como é que eu vou superar a justiça dos fariseus? Qual tipo de comportamento, pastor, que eu vou trazer para a minha vida? Esse aí é o ponto onde eu preciso fazer essa análise, que eu vejo que é muito legal que você fez aí, e em todos esses âmbitos, né? De comportamento, de motivação, né? De conhecimento da Escritura, porque o engano nasce da onde? Quando eu rejeito a Escritura e começo a caminhar de acordo com a minha perspectiva, com a minha percepção. Então eu sou atraído ao poder, eu sou atraído ao dinheiro, eu sou atraído a todo o tipo de comportamento disfuncional relacionado à questão do porquê. Pedro, né? Na carta dele ele fala sobre o comportamento do sacerdote, do presbítero, fala, olha, não pode ser por sorte da ganância, não pode ser por imposição, não pode ser por constrangimento. Então ele aponta esses fundamentos que são protetivos para mim. Então eu tenho que fazer essa análise, olhar para mim e falar, peraí, eu estou fazendo isso por quê? Eu estou fazendo isso porque se eu não tiver esse perfil, eu vou ser tentado a caminhar sobre essa plataforma de oportunidade, de usar o púlpito como oportunidade, de usar do louvor como oportunidade. Eu vou usar os mecanismos da vida eclesiástica sempre vislumbrando uma oportunidade para me promover, para me engrandecer, para gerar seguidores de mim mesmo, para gerar pessoas para poder andar ao meu redor nesse ciclo vicioso. Então eu vou me transformar em uma imagem, uma figura empoderada para elas poderem ter esse vínculo a mim e não vou vincular elas a Jesus, né? Então é isso por aí, é por aí. E é isso aí. Deus abençoe sua vida, espero que você tenha sido aí abençoado por tudo isso, que a mão de Deus possa estar fortalecendo sua vida. Fique na paz, um abraço.